realizando essa campanha, né? Vitória na Adoração. E eu senti assim, desde o primeiro dia, no início do mês, quando o pastor Hélio estava ministrando aqui, que ele estava falando sobre você ir perseguir, chegar lá, pegar, trazer de volta. E eu estava sentada ali. E eu disse, Senhor, que eu gostaria de dar continuidade nessa ministração. Porque na hora Deus tinha falado comigo ali, uma palavra. E aí, eu guardei no meu coração, não disse a ninguém, né? Disse, vou ficar calada, isso é coisa da minha mente e tudo bem. E aí passou o segundo momento, o apóstolo pediu a ele de novo. Terceiro momento foi o detox. No quarto momento a gente foi para a Conchurch. E Lucas Magno ministrou aqui. E hoje já tinha uma pessoa, né? E assim, segunda-feira eu recebi a mensagem. Eu disse, meu Deus, eu vou ministrar essa palavra que está no meu coração. E aí eu fiquei toda empolgada, né? E eu senti Deus falando assim, filha, aquilo que eu botei você no início, é o que eu quero trazer para fechar esse ciclo de que há vitória na adoração. Amém? Então prepara teu coração aí, ora aí por mim e vamos lá. E o texto que nós vamos ler está em Gênesis 22. É a história que a gente já conhece, mas eu poderia fazer um resumo dela aqui. Só que eu quero ler com vocês. São 14 versículos, mas eu quero ler porque é uma história que não dá nem para narrar. Lendo, ela já é completa. E olha só como é que o texto começa. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumentinho. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. E disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou no ombro do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão, meu pai... Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome do Senhor proverá, porque até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Glória a Deus! Olha que texto, pode aplaudir. Quanto mais vocês interagirem aí, você que também está online, não fica assim, sem fazer nada não. Mas, esse texto, como eu falei, ele é completo. Não precisava nem narrar, porque aqui já está tudo. Só ler ele e dispensar a bênção já é suficiente. Só que aqui a gente vai lendo, logo de início a gente lê e entende o quê? Deus chamou Abraão para uma
prova. O apóstolo uma vez falou aqui, Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo. Deus não tenta, Deus prova. Por quê? Porque uma prova, para quem é professor aqui sabe, né? Quando a prova vem, é para quê? É para fazer você crescer. É para fazer você aprender. Temos que estudar para poder responder uma prova. E ser o quê? Aprovado. O diabo, o inimigo, só faz o quê? Tentar. E, abrindo parênteses, se o diabo tentar provar alguma coisa, fuja. Não queira passar por essa prova, não. Porque vindo dele, não tem nada de bom para a gente querer passar por provas diante do inimigo. Mas quando Deus chama para poder provar, é porque algo grandioso vai ser na nossa vida. Vai haver um aprendizado tremendo. E a nossa missão e a nossa função diante de provas que vêm de Deus é ser aprovado. Ser aprovado. E aqui Abraão passou por esse momento de que a prova do Senhor, quando veio para ele, foi para um pedido de entrega. E foi uma entrega difícil, né? A gente conhece a história e deixa bem claro o que Deus pediu a ele. Era o de mais valioso, era o de mais sensível, era o de mais poderoso na vida de Abraão. Por quê? Porque Deus conhecia o coração dele. Nem Sara, a imagem que a gente tem da história, o entendimento, parece que nem Sara era tão importante assim para ele. Mas o filho era, porque era uma promessa. Então imagine o quão valioso era o filho. E o texto ainda diz, era único. Era a única coisa que ele tinha e que ele amava. E o Senhor vem e chama Abraão. E foi ali um preço alto. E eu fico pensando, gente, toda vez que Deus pede algo valioso, vamos dizer assim, caro, é porque também Ele vai liberar uma bênção poderosa. Não tem nada que Deus nos peça que Ele não nos dê muito mais. Não tem nada que o Senhor peça. Então esse pedido, quando chegou até Abraão, quando Deus chamou ele, a palavra diz que ele respondeu rapidamente. E uma das coisas poderosas que tem essas respostas, eis-me aqui. Então, quando Deus te chamar, você vai dizer o quê? Pode até falar também, como Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Porque nós precisamos abrir nossos ouvidos, porque tem momentos que Deus está nos chamando para algo específico. E essa noite, você que está aqui, você que está aí online, saiba, Deus está te chamando para algo específico. Abra o ouvido aí, abra e veja. E ali, quando Deus chamou, que a resposta de Abraão foi, eis-me aqui, Deus foi e fez o pedido. E quando Deus fez aquele pedido, Abraão demorou? Não. Imediatamente, logo de manhã, logo cedo, dependendo da versão, a palavra diz que ele, ao responder, ele foi se preparar. E a preparação de Abraão foi em silêncio. E isso é um ensinamento para a gente. Porque muitas vezes, quando acontece alguma coisa que Deus está falando na nossa vida, que está começando a mexer, a gente quer contar para todo mundo. Até a quem não interessa, eu começo a contar. Mas tem momentos que Deus está dizendo, é comigo e com você. É comigo e com você. Venha conversar comigo, porque quem está te chamando sou eu. E aqui nós vamos ver o que Deus está falando. Tem momentos que se calem na minha presença. Queremos conversar com todo mundo. Conversar é bom. Eu gosto. Mas tem hora que Deus disse, não é com todo mundo, é comigo. E aqui Abraão não falou para ninguém. Ninguém. E ele se levantou cedo e foi preparar as coisas para fazer o que Deus tinha dito. O texto não diz como foi o sentimento de Abraão, como ele ficou, se depois que Deus falou, ele voltou a dormir e descansar, não fala nada disso.
Mas o texto dá aqui alguns elementos. E quando eu estava estudando esses elementos, eu achei tão poderoso. E que detalhes aqui que eu comecei a ver, o Espírito Santo começou a me mostrar. Eu comecei a chorar. Porque o texto fala que quando Abraão levantou de manhã cedo, ele começou a preparar a lenha, a preparar a brasa para o fogo, a preparar, pegar o que? A faca e preparar o seu filho. E ali eu fiquei, Senhor, me dá um entendimento de que significado tem esses 4 elementos. E de madrugada eu comecei a estudar e eu comecei a perceber a lenha. O que foi a lenha quando ele levantou e começou a preparar? Foi uma atitude. Diante daquilo que Deus está te chamando, tem que ter uma atitude, tem que ter uma ação, tem que ter um movimento. Se levantou e foi cortar a lenha. Isso mostrou o quê? Que ele estava assim, fixado naquilo que Deus tinha lhe pedido, ainda que foi um pedido difícil. Quem é pai e mãe aqui sabe. Foi um pedido difícil. Depois, o que foi que ele fez? Ele foi pegar a brasa. E ele tinha que proteger aquela brasa para que ela não apagasse. Porque aquela brasa era para acender o fogo. Porque imagine, você poderia preparar a lenha, você poderia pegar tudo, mas se não tivesse o fogo, não ia poder ter o sacrifício. Não ia poder queimar o sacrifício. Então, a brasa ali foi o momento de oração que Abraão teve. É o momento de oração que a gente tem que ter diante do pedido de Deus. Preparar, ter a atitude de pegar a lenha, mas ali orando, ó, caminhando e orando por aquilo que Deus está começando a trabalhar no seu coração. Porque sem oração nada acontece. Sem a brasa para acender o fogo, não ia ter o sacrifício. Vocês estão entendendo? Então ele tinha que proteger aquela brasa para que, até chegar ao lugar, ela não se apagasse. E para a gente chegar no lugar que Deus está pedindo, a gente tem que orar muito. Orar para que o fogo aumente e a gente possa concluir, chegar no lugar e concluir o sacrifício que Deus está pedindo a você. É regado na oração. O terceiro elemento, a faca. Ela significa obediência. Temos que ter obediência diante daquilo que Deus nos falou. Deus está falando, eu tenho que agir. Deus está falando, eu tenho que orar. Deus está falando, eu tenho que ser obediente. Porque algumas coisas que Deus nos pede, não está na nossa lista. A gente nem quer que chegue perto, porque vai doer. Não estava na lista de Abraão entregar seu filho. Não estava. Por isso, a faca representou o quê? Obediência. Obediência é você cortar aquilo que você tanto gosta, mas Deus está dizendo, não está te fazendo mal. A faca significa matar. Matar o quê? O pecado, que às vezes quer visitar e a gente tem que fugir dela. Está um silêncio. Faca significa obediência. E aonde está a nossa faca hoje? Aonde está? O Senhor está perguntando. Cadê a obediência? Queremos vitória, mas às vezes requer atitude. Queremos vitória, requer oração. Queremos vitória, requer obediência. Queremos vitória, requer o filho. E sabe o que é o filho? O filho é a adoração. O filho é a adoração. Porque quando você adora o Senhor, nada mais importa. Não tem valor filho, não tem valor marido, não tem valor emprego, não tem valor nada. Por quê? Porque o mais valioso é o Senhor na sua vida, na minha vida. Quando a gente tem esse entendimento de quando o Senhor nos pede algo,
E olha, quando a gente vai ler na Bíblia sobre os pedidos de Deus, são pedidos específicos. A gente lê aqui e tem dizendo aonde Deus está indicando, aonde Deus está direcionando. Deus não pede nada aleatório, me dê aqui e depois a gente vê o que vai acontecer. Não, Deus ele tem propósito nos pedidos. Por isso que é necessário que a atitude, a oração, a obediência seja sempre o que a gente precisa para poder ver o agir de Deus diante das situações. Diante das situações, nós precisamos desses 4 elementos. Nós precisamos desses 4 elementos. Nós precisamos de quê? De ação, nós precisamos de oração, nós precisamos de obediência e nós precisamos adorar. Tanto que, no versículo 5, o que é que Abraão diz? Nós vamos adorar e depois nós vamos voltar. Isso é tremendo. Essa palavra, basta só essa palavra para fazer todo o sentido da história. Por quê? Porque mostrou o quanto ele confiava no Deus que ele já conhecia. E um detalhe aqui que eu achei também muito interessante, que está no versículo 5, quando eles se referem aos servos. Olha só, disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos ali. Ali aonde? Vamos subir, né? Então, depois de adorarmos, nós voltaremos. E ali, o que é que foi que eu vi? Lembre que eu falei que, quando Deus chamou Abraão, Abraão preparou elementos importantes, certo? A lenha, a brasa, a faca e preparou o filho. Mas, durante o caminho, ele levou 2 servos e um jumento. Só que esses 2 servos ficaram embaixo. Não subiram para esse momento. Isso sinaliza de que esses servos, no momento, eles não eram necessários lá em cima. Eles não eram necessários, eles foram necessários durante o percurso. Mas lá em cima, esses servos não foram necessários. Por quê? Porque nem sempre, quando Deus mandar subir, é todo mundo. É todo mundo. Nem sempre vai ser todo mundo. Isso é uma decisão que a gente tem que tomar diante da palavra de Deus que vem a nós. Então, assim, os servos, eles não eram necessários no momento. Então, o que é que eles fizeram? Ficaram embaixo, cuidando do jumento. Só que aí eu fiquei focada nesse momento. Eu disse, meu Deus, acontecendo um mover lá em cima. Estava acontecendo uma presença, alguma coisa estava acontecendo lá, mas os servos estavam embaixo, sem saber de nada. E aí, o que foi que eu vi, querido? Quando a gente sobe, a gente participa do que Deus está preparando. Mas quando a gente fica embaixo, a gente não sabe de nada. E há um perigo em querer ficar embaixo, porque embaixo traz ansiedade, embaixo traz inquietação. Ficar embaixo sem saber o que está acontecendo traz murmuração, traz sono, traz até cansaço, porque fica lá o tempo todo esperando, sem saber o que está acontecendo. E Deus está dizendo para mim e para você essa noite, não te chamei para ficar lá embaixo. Eu te chamei para subir e me adorar. Aleluia! Imagine a provisão para acontecer, o mover lá em cima, o poder de Deus naquele lugar, naquele monte. E ficar embaixo? Eu não quero. Eu decidi na minha vida, eu não quero, Senhor. Eu quero participar daquilo que o Senhor tem para mim. Se preciso for ser igual àquela mulher com medo que cai da mesa. Que Jesus ainda disse, nem os cachorros, não me importa, se é para ser igual a cachorro, mas vindo de Deus eu quero. E Deus está dizendo, às vezes, meus filhos estão assim, lá embaixo segurando um jumento. E não sobe para um momento de poder ver o meu agir. Vitória na adoração é eu poder entender que eu preciso subir.
Eu preciso subir. O momento embaixo, às vezes, é preciso. É o que começa, né? É o andamento. Não tem nada de errado nesse processo de começar. Mas o Senhor está dizendo, vai começando, mas vai começando subindo a ladeira. Não queira parar. Não queira, porque a minha caminhada é essa, é de inclinar para que coisas novas, coisas diferentes, experiências novas aconteçam com você, para você entender o que eu quero fazer. Deus se renova a cada manhã, sua misericórdia renova a cada manhã. E às vezes a gente quer ficar na mesmice. E o Senhor está dizendo, não te chamei para segurar jumento. Porque quem segura jumento não faz história. A palavra ali declara somente que eles ficaram embaixo e acabou. Mas o que aconteceu lá em cima, você até hoje lê, medita, exalta, glorifica a Deus, porque você viu o agir de Deus nessa história. Então, cabe a você saber onde é que você quer estar. Se você quer subir ou se você quer ficar embaixo. A decisão é sua. Agora sim, o certo é que quem fica lá em cima vê provisão de Deus. Quem fica em cima vê provisão de Deus. E a gente não pode perder esse foco. Nada acontece embaixo. Tudo acontece lá em cima. Tudo acontece lá em cima. Quer ver uma experiência? Eu fui para Baxios, né? Foi. E no pacote tinha uma trilha para a gente passar e conhecer uma lagoa, etc e tal. E ali no início a gente começa, né? A trilha, mato, calor, a gente está caminhando e a agonia começa a dar calor, você bebe água, aí quer voltar de ir no banheiro, dentro do mato, aquela agonia toda, mas você está caminhando. Certo? E ali é aquele trajeto, digamos assim, de embaixo. Só que aí chega num determinado lugar chamado Lagoa Azul. Gente, nesse dia só tinha nós dois. A gente estava dando as férias dos filhos. Quando a gente chegou no lugar, meu Deus, que lugar lindo! Ali eu me detei numa rede dentro d'água, ele andou de caiaque. A gente, pronto, esquecemos o que aconteceu do trajeto. Só que tem um porém. Você tem que voltar. Enquanto você está lá curtindo a água, aquela agonia toda, tá ótimo, você esquece do trajeto. Mas quando você acaba, que pega as suas coisas, você tem que voltar. Só que quando você volta, o prazer que você teve lá, você nem lembra do caminho. Você passa pelo caminho e ele passa tão rápido que você não está nem aí. E eu trazendo para o reino espiritual é a mesma coisa. Tem momentos que Deus nos faz caminhar e ali está calor, está uma agonia. Senhor, me ajuda, está difícil. Tem muruim, tem os bichinhos, tem aquelas plantas que coçam. E ali Deus está te guiando. Quando chega no momento, olha a lagoa que Deus preparou para você. Você se refrigera. Você faz de tudo ali, o prazer, a alegria. Deus, obrigado. Falando, né? Tá precisando me levar. Ó, pega aqui com Tadeu e Carla, ó, a ideia. Voltando, você tá lá. Só que chega em algum momento da sua caminhada que Deus permite você passar por tudo de novo. Só que agora, com a experiência que você já teve da lagoa, você volta pelo caminho dizendo, Deus vai fazer de novo, porque o meu Deus pode todas as coisas. Posso estar voltando aqui nesse caminho, mas será diferente, porque a minha boca não vai murmurar, mas vai confiar no que Deus já fez, pode fazer e vai fazer. As experiências que o Senhor permite a gente passar é para nos ensinar que Ele está conosco. E se tivermos que em algum momento voltar,
nós já temos maturidade suficiente para entender que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E às vezes Deus não permite que eu volte, mas bota alguém que passou por aquela situação que eu preciso ministrar e ajudar. Eu já passei por isso, meu querido. Você também pode. Confie no Senhor, porque o Deus que fez comigo faz com você. Deus que faz comigo faz com você. Então assim, não queira perder a oportunidade de subir, ainda que seja difícil. Só não queira ficar embaixo, sem saber de nada. Vendo o povo recebendo, vendo o povo usufruindo da promessa de Deus. Mas eu resolvi ficar embaixo, porque não estou a fim de me cansar, não estou a fim de orar, não estou a fim de ser obediente. Esse negócio de tá difícil, eu tenho que adorar. Não dá, não. Aí fica embaixo. Mas aquele que decide ouvir a voz de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu passo, Senhor, por tudo que for preciso, porque eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. A tua vara, o teu cajado está ali me consolando. Todos os dias. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Nada me faltará. Então, minha querida, a escolha de subir é minha e sua. O chamado é do Senhor, mas a escolha de subir é minha e sua. E hoje o Senhor está te perguntando isso. O que é que você quer de mim? Porque eu já tenho o que eu quero de você. Eu já tenho o meu pedido a você e eu vou fazer. Eu já tenho o sacrifício que eu quero. Só que o que eu quero de você é a obediência. Esse ano da vitória, quando rompeu o ano que o apóstolo trouxe o decreto, eu vi muitos gritando, alegria, vitória, vitória, vitória. Bahia, né, gente? Vitória, vitória, vitória. Eu estava ali no cantinho, e ali eu disse: meu Deus, eu estava com uma discípula, eu não me lembro qual foi. Estou com 3 aqui, mas eu acho que não foi vocês 3, não. Aí eu falei assim: é vitória? Então se prepare. Como eu já estava começando na intercessão, eu digo: se prepare que a gente vai orar muito, porque não tem vitória sem luta, e a luta nunca vai ser vencida se não tiver oração. Dito e feito, vocês sabem disso. Oração atrás da outra, eu estou amando. Porque essa cultura da oração vai ser implantada de fato aqui nessa casa. Porque nós somos uma igreja que ora. E se nós oramos, nós temos resposta. Nós temos resposta. E ali eu fiquei: Senhor, vitória, aleluia. Vamos nos preparar. Por quê? Porque grandes coisas o Senhor vai fazer. E Deus está dizendo: chega de deixar o inimigo ficar. Você não, é uma ilustração. A pessoa caminhando e o inimigo atrás perturbando. Pessoa caminhando e o inimigo atrás perturbando. Pessoa caminhando e o inimigo atrás. Vamos botar o crente caminhando e o inimigo perturbando e a gente sofrendo. Deus está dizendo: acabou. É hora de você virar e você correr atrás do inimigo e dizer: sai, em nome de Jesus, na minha vida você não toca. Por quê? Porque eu sou um adorador, eu sou aquele que medito na palavra, eu sou aquele que confia no Senhor, eu sou aquele que o Senhor fala e eu digo: eis-me aqui, Senhor. Chega de ser capacho do diabo, chega de ser, como é que fala, enclausurado pelo inimigo, vivendo o tempo todo sofrendo. Não. Deus está dizendo: se levante, porque eu te coloquei como cabeça no reino do Espírito. Não é ficar mandando um dos outros, não, mas ser autoridade diante das coisas que Deus está mostrando. Tem momentos que a gente não quer orar por nós mesmos. Queremos orar por todo mundo. Botar a mão na cabeça de todo mundo, para mostrar poder a todo mundo. Mas tem hora que Deus está dizendo: põe a mão na sua cabeça. Põe a mão na sua cabeça. Ore por você agora, porque eu quero liberar algo para você que não é a mão de ninguém, é a minha mão sobre você. É bom ter oração de outras pessoas, é uma ajuda, é um apoio. Gosto de orar para as pessoas e depois elas testemunharem que conseguiu. Isso é maravilhoso. Mas tem momento que Deus está dizendo: ore por você.
Ministre você mesmo, pegue a sua palavra, vá ler, e ao olhar para aquele texto, veja você. Não sei por que eu estou dizendo isso, não estava ali não. Mas Deus está dizendo. Sábado eu fui para um sepultamento da mãe de um discípulo. Quando eu cheguei em casa, eu fui tomar banho. E aí, estava lavando a cabeça. Do nada assim no banheiro, eu senti, né, algo falando comigo, que é o Espírito Santo. Não tem outra pessoa que fala comigo, não. No banheiro. Aí, falou assim: aplique 3 dos 7 derramamentos. Meu Deus, eu estou tomando banho, aplicar 7 derramamentos agora? Quem nunca fez isso, né? Questionar. E os derramamentos são o suor, a barba e o coração. Na hora, assim, eu tentei lembrar, fazer uma recapitulagem assim, meu Deus. E vem na minha mente assim: peça para passar de você isso. De mim, de você. Peça para passar isso de você. Mas deixe na minha vontade. Eu digo: Jesus, passa de mim, mas que seja feita a tua vontade. Vamos lá. Isso no chuveiro. E aí eu lembrei: e a barba? É a identidade. Você é minha filha. E nada vai mudar disso. E aí o coração, olhe para as suas emoções agora. Aí eu comecei a chorar debaixo do chuveiro. Na hora, minha filha estava em viagem, né? Ela foi para a roça, passar a festa, feriado lá. Na hora veio assim: ai, Sofia, ela vai voltar amanhã, estrada. Eu comecei a pensar coisa ruim, vou ser sincera, humana. E ali eu comecei a repreender e orar por ela. E Deus disse: não é por ela, é você. Resultado, saí do banheiro com o olho vermelho. Ele pensou que foi o shampoo, mas não foi. Aí eu compartilhei com o pastor Hélio. E aí ele fez: meu amor, então vamos orar. Queridos, isso foi sábado, hoje é quarta. Eu não sei o porquê. Só sei de uma coisa: eu obedeci. Porque eu vi que foi livramento de Deus, aquele sinal. Aplique o sangue sobre você. Eu sei que um dia Deus vai me dizer o porquê. Mas eu me sinto aliviada, porque hoje é quarta-feira. E até aqui me ajudou o Senhor. Estou muito bem com a minha identidade. Vivo a vontade de Deus. E essa semana foi vontade em cima de vontade, não foi, amor? Depois a gente vai contar. Foi vontade em cima de vontade. E eu tenho as minhas emoções na cruz. Então é importante você entender isso. Momentos com Deus, momentos de subir e ficar com o Senhor, é porque Ele quer mudar alguma coisa dentro de você. Então não perca essa visitação, não perca essa oportunidade. Abraão, ele não perdeu essa oportunidade. E uma das coisas mais lindas que eu também vejo nesse texto é a fé, a confiança que Abraão tinha no Senhor. Gente, pense, ele caminhando juntinho com o filho vira para ele: pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, já chegamos até no lugar, cadê o cordeiro? Gente, isso é de cortar o coração. Mas Abraão vira para o filho e diz: se acalme, Deus vai prover para si o cordeiro. E continua a caminhar junto. Não parou para explicar? Não parou nada. E essa é uma das frases que nós temos que dizer diariamente para nós mesmos e para aqueles que estão do nosso lado, que às vezes questionam: ah, você não é crente? Cadê seu Deus? Aí você chega e diz: eu sei onde Ele está, e Ele vai prover. Ele vai prover. Ainda que demore. Mas a nossa linguagem tem que ser essa. É caminhando e dizendo: o Senhor vai prover. É caminhando e dizendo: o Senhor é minha bandeira. É caminhando e dizendo: o Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele vai na minha frente. É caminhando e falando quem você sabe que Deus é. A menos que você não saiba. Estamos segurando o jumento. Quando o Senhor está dizendo: sobe, porque a provisão está aqui em cima. E eu tenho hoje para lhe dar. E o segredo aqui é esse.
é adorar. O segredo aqui é esse. É eu adorar o Senhor acima de tudo. Às vezes nós dizemos, Senhor, Tu merece tudo. Tu merece meu louvor, minha adoração. E o Senhor está dizendo, então me dá de fato. E muitas das vezes, meus queridos, quando Deus pede alguma coisa, não é para poder nos castigar. Tem coisas que Ele pede para tirar mesmo. Tem muita coisa que Deus pede para, porque não serve para a sua caminhada, não serve para a minha caminhada, não serve para você. Mas tem coisas que Deus pede para testar o nosso coração. E quando são coisas para testar, para provar o nosso coração, Ele vai devolver. Ele vai devolver. E Deus sabia que Abraão o amava, mas estava passando por um processo de que o filho estava sobressaindo. E foi por isso que Deus pediu a ele. E que hoje nós possamos ter esse entendimento. O que é o que o Senhor está me pedindo? Que está doendo tanto. Que está sendo difícil preparar. Mas eu estou dizendo, Senhor, eis-me aqui. E eu não vou questionar. Tão cedo me levantarei para cumprir o que o Senhor quer. Eu não sei qual é o tempo. Eu não sei o que é que o Senhor está pedindo. Eu não sei o que é que o Senhor está falando nesse último momento da campanha Vitória na Adoração. Mas se queremos vitória, temos que ter obediência. Se queremos vitória, temos que ter oração. Se queremos vitória, temos que ter atitude de adorador e entregar no altar aquilo que o Senhor tem pedido para mim e para você. Não importa a dor. O que importa é agradar ao Senhor. Não importa o que eu precise passar. Lembra do trajeto, da trilha. É desconfortante no início. Deus me faz ser refrigerado naquele ambiente. E se eu precisar voltar, eu vou voltar de uma maneira tão abençoada pelo Senhor, que Ele vai na frente limpando a trilha, ó. Limpa, limpa, limpa. Você está passando e Ele está limpando. Você consegue ser mais rápido do que na hora que você foi. Porque você sabe, quando a gente está caminhando em algum lugar, parece, a gente sempre diz, a volta parece que foi menor. Sabe por quê? Porque já temos experiência. Então, se Deus te chamar para caminhar com Ele, ainda que esteja difícil, saiba que depois, quando você voltar, o Senhor já limpou todo o caminho e está lá na frente com a provisão, porque Ele viu o seu coração. Ele viu o seu coração. E é com esse finalzinho que eu quero pedir a você que levante. Nós vamos orar nessa hora por isso. Que você possa começar a colocar no seu coração, Senhor, eu estou indo, eu estou subindo, mas eu vou voltar. E a adoração que está vindo nos meus lábios mudará toda a situação da minha vida. Se tem muito tempo que você não passa por essa experiência de adorar o Senhor em meio a um sacrifício, Deus está te chamando no finalzinho dessa campanha para você pegar esse gancho. E para nós concluirmos, o Salmo 4, versículo 5 diz assim, o salmista diz: ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e confie no Senhor. Queridos, Deus tem exigências sim. Ele pode ter, Ele é o nosso Deus. Para Abraão foi a exigência de que tem que ser seu único filho. Para outros profetas da Bíblia Ele também teve algumas exigências. E para mim e para você também. Tem algo guardado em você que só Deus sabe, você e Deus. E que Deus já está preparando. Porque Ele sabe que quando você se desprender
você vai viver a novidade de Deus que você jamais viu. Abraão não sabia o que é que ia acontecer lá em cima. Ele subiu confiante, subiu em fé, mas ele não sabia. Mas quando ele desceu glorificando, dizendo: o meu Deus proveu, o meu Deus sempre cuida de mim, o meu Deus é aquele que cumpre a promessa, o meu Deus foi aquele que me deu um filho, e depois que me provou, me devolveu ele, e por causa disso, eu tenho muito mais experiência com o meu Deus. E o Senhor quer fazer isso nessa noite. Feche os seus olhos e declare agora, diante do Senhor: Deus, isso que eu tenho que me desprender está doendo, pode vir a doer, mas hoje, Senhor, eu não quero dizer não a Ti, mas eu quero pegar a minha lenha. Eu quero tomar atitude hoje para poder eu viver essa experiência, para poder eu subir mais um nível contigo. Porque eu só vou conseguir ter a vitória daquilo que eu preciso mediante as situações que eu estou vivendo, é adorando ao Senhor. Então, Senhor, se está agora parecendo um mal, se está agora doendo de maneira que isso está me incomodando, eu te peço, Senhor, transforma para o meu bem, transforma, meu Deus.